você curte um anime com aquela reviravolta pro protagonista que todos acham que é um fraco, só que na verdade ele é super overpower, só não sabe usar os seus poderes devidamente, pega o recap desse anime aqui. Kanshigai no Atelier Master, o mesmo ator do Bell do anime Dungeon Ideai, protagoniza esse anime aqui também. Ele faz parte de uma party ranking SS, capaz de derrotar monstros absurdamente poderosos. Só que o protagonista é fraco e não ajuda nas lutas, ele só faz as tarefas do mestre. E como o grupo só pode ter 4 membros, bem, o protagonista é demitido porque ele é um fracassado, para o grupo poder colocar alguém mais forte, ficar ainda mais poderoso. E agora, desolado e com pouco dinheiro, esse protagonista chamado Kurt vai até a guilda da cidade que ele foi desovado para conseguir um trabalho. Lá ele precisa se registrar e para isso faz uma avaliação. Os rankings nesse anime, nesse mundo, vão do nível G até o nível Triple X e são avaliados em várias categorias como combate, alquimia, forja e etc. O protagonista foi avaliado somente na área de combate, porque só tem um avaliador dessa área na guilda no momento, e bem, ele é ranking G em tudo, é um fracassado mesmo, mas talvez ele tenha aptidão para outras categorias, mas o outro avaliador vai voltar só em uma semana. A garota da guilda ali que tá entrevistando ele faz um outro teste e pede pro Kurt levantar um saco que tava ali jogado. Kurt sente sua mana sendo drenada e exerce muita força para conseguir erguer o objeto, e a garota da guilda não entende nada do que tá acontecendo ali e acha que como ele tem força para levantar aquele saco, ele pode trabalhar na construção até o avaliador voltar na outra semana e dar um trabalho de reparo do muro da cidade pro protagonista. Chegando lá, o dono da obra explica o serviço, que é preparar o cimento e cimentar o muro para deixar ele novo. O protagonista estranha o cara não ter explicado a parte de adicionar mana para fazer o serviço. Ele acha que isso é uma coisa muito básica e por isso o cara não falou. Então, quando o mestre da obra volta, o protagonista reformou um pedaço inteiro em algumas horas e só parou porque ele ficou sem cimento. O mestre de obras, assustado, fala para ele encerrar o dia e faz um pagamento bem gordo. Impressiona o Kurt. Nos 2 dias seguintes, Kurt praticamente reforma 1/3 dos muros da cidade. E o mestre de obra se vê obrigado a demitir ele. Afinal, se ele trabalhasse no muro por uma semana, que é o que ele queria, esse protagonista iria reformar um muro inteiro. Só que esse trabalho ele é feito para poder gerar emprego para os mais pobres da cidade. Ou seja, é um serviço que não é para acabar. E por isso que o protagonista tem que ser demitido. De volta à guilda procurando emprego, lá tem uma garota revoltada pedindo ajuda para um serviço que ela tá querendo. Só que a guilda não fornece esse tipo de serviço. O máximo que ela poderia fazer era pegar um empréstimo para essa parada. Então, o Kurt, não tendo nada para fazer até os avaliadores voltarem, ele aceita esse trabalho com essa nova garota, que é um serviço de mineração. Eles vão procurar pedras preciosas. A garota da guilda começa a achar Kurt bonzinho demais e começa a ter pensamentos mais 18 com ele. Depois se assusta com o pagamento absurdo que o Kurt recebeu da reforma do muro e nesse susto ela tropeça naqueles sacos do teste. Com isso, ela descobre que esses sacos sugam magia de quem tem muita magia e por isso o Kurt ficou tão cansado quando levantou ele. E para pessoas normais, esse saco não tem efeito nenhum, só para pessoas que têm muita magia que ele funciona. E aí ela começa a pensar o que é o Kurt, qual o seu real nível de poder. Voltando para nova dupla, a Yulisha já tem uma base no local onde vai ser realizado o serviço. E como chegaram já para a parte da noite, eles dormem juntos na barraca. Kurt fala que não tem como ele dormir juntos na barraca com uma garota tão bonita, mas ele não consegue fugir disso. Depois ele fica feliz por alguém ter cozinhado para ele, porque isso nunca tinha acontecido antes. Tudo
mesmo a garota tendo falado que fez algo simples. À noite, Kurt desperta no meio da noite e vê a garota ao lado dele como ela veio ao mundo. Vendo essa adorável cena, ele se retira e dorme fora da barraca, enquanto Yulisha dá o veredito de aprovado pro teste de caráter desse protagonista. Quando acorda, Kurt já ajeitou as roupas que a garota tinha, e enquanto partem pro serviço de mineração, o que a Yulisha não esperava é que o Kurt tivesse o dom natural para conseguir achar e extrair esses minerais mágicos. E como esses minerais são pequenos, Kurt diz que antes deles serem vendidos, tem que transformar eles em cristais mágicos. Um serviço que normalmente dura 1 hora para um cristal pequeno, o Kurt realiza em questão de segundo, infundindo a sua mana nos minerais. Depois de transformar todos os cristais, Yulisha vai à cidade vender o lote e o Kurt fica cuidando da base. Na cidade, Yulisha é questionada por quem produziu aqueles cristais. E não querendo revelar sua fonte, ela usa o seu hacker, um passe de aventureira da família real. Com esse passe, ela se teleporta para outra cidade para poder vender o seu produto e vai até a loja de uma amiga antiga, que fica impressionada porque a pedra mágica não brilha muito, que é o normal dela. Mas essa amiga notou que todo o poder mágico está concentrado no centro da pedra e a mana ela não vaza desse centro da peça. E é por isso que ela não brilha tanto. E esse fato faz a pedra ser muito mais forte que qualquer outra já feita e consequentemente valer mais que qualquer outra também. Essa amiga pede que a venda desses cristais mágicos seja exclusivo para ela, além de querer saber quem que fabricou esse produto. Mas a Yulisha nega em falar quem fez isso. A amiga da loja tenta mais uma vez e fala que pode dar o título de nobreza para quem produziu essa peça. E ainda assim, a Yulisha nega contar a sua fonte. E após realizar a venda por 500 moedas de ouro, Yulisha volta para a guilda, aonde lá ele encontra a garota da guilda. E as duas se questionam simultaneamente sobre quem é o Kurt por conta do passe. De novo, a garota da guilda revela as informações do Kurt e elas combinam de não falarem dele para ninguém. E quando a Yulisha volta para sua base, tem uma surpresa. Em um dia, o Kurt levantou uma casa de madeira, melhorando assim a base dessa dupla. E assim se encerra o prólogo desse anime, Kanshigai no Atelier Master. Enquanto isso, o seu antigo grupo tá em maus bocados. Enquanto isso, a elfa conta o que rolou na cidade. Pergunta se ele vai virar um cara com cargo na nobreza, que foi o que a Mímico ofereceu para ele. Ele não entende o porquê dessa oferta e nega o cargo, falando que o trabalho dele é ali com a elfa, o que deixa ela em completo êxtase de felicidade. Kurt também pergunta sobre o valor dos cristais, se a transação acabou sendo boa. A elfa fala que vendeu por um preço muito bom, usou um pouco do dinheiro para pagar as taxas e colocou o resto na conta do Kurt. E de novo, ele não entende porque ela teve todo esse trabalho. Na verdade, ele não sabe nem quanto vale o trabalho dele e como é uma coisa valiosa. Depois disso, a elfa descobre que mesmo o Kurt tendo trabalhado e levantado uma casa inteira, ele ainda conseguiu dormir por 6 horas. Ela para fazer um cálculo de quanto tempo ele deve ter feito cada tarefa, enquanto o pobre Kurt acha que não deveria ter dormido tanto. E sério, chega a dar raiva da inocência desse miserável. Após isso, os dois voltam para os trabalhos de mineração. Pelo conhecimento do Kurt, ele explica as melhores posições para fazerem novas escavações. E aí os dois se separam. E o Yulisha, numa tarde de trampo, como uma pessoa normal, consegue achar um topázio grande e deve custar em média 3 moedas de ouro, que é quase a meta dela. Por outro lado, ela imagina que o Kurt deve ter feito uma super mina, e bem, foi isso mesmo, com um detalhe e maior do que ela esperava. O Kurt, ele acha que achou minérios descartáveis, porque a vila jogava esse minério fora, só que na verdade, esse minério é o mirtil, e ele é mais raro que ouro e platina, e
e o Kurt enchem um carrinho desse bagulho. Aí o Lisha explica o quanto esse mineral é valioso e o Kurt fica impressionado pelo Myrtil ter esse valor. E o mais impressionante ainda é o minério que o Kurt estava procurando, Orical, vulgo o minério dos deuses, e é uma coisa ultra mega rara. Kurt diz que qualquer pessoa consegue extrair esse mineral e que basta cavar 7 quilômetros para conseguir extrair ele. E ele cavou e extraiu. E tudo isso na mesma tarde que a Ulisha achou um único topázio. E nesses 2 dias o Kurt e a Ulisha fecham a sua missão de mineração. Eles voltam para a cidade e lá o Kurt acha a ninja lá no começo do episódio. Ela também deixou o grupo antigo do Kurt e um flashback conta que o líder arrogante acabou sendo preso por um alvoroço. A maga foi chamada pela igreja e a ninja largou o líder arrogante também. Só que essa ninja não conta o que rolou. Afinal, o Kurt se sentiria mal, que ele acha que deve muito ao antigo líder. Essa ninja pede ajuda do Kurt para uma missão de ajudar um ateliê, um dos 15 que existem. E essa ninja diz que vai recomendar o Kurt para essa missão. E aí ele parte explicando o que são esses ateliês, que são basicamente vendas de itens mágicos. Chegando no local, a assistente do ateliê Meister, vulgo o chefe do bagulho, uma elfa Loli, atende o Kurt e já puxa ele pro serviço. Uma limpeza de 3 semanas atrasada. Kurt se equipa e parte pra ação, deixando o local um brinco, enquanto a Loli tá conversando com a chefe. Kurt vai atrás dela para falar que acabou, e ele acaba adentrando um quarto com outra elfa bem parecida com a primeira, e tá com tudo à mostra. Kurt identifica uma marca estranha e pergunta se é uma maldição. Depois que a segunda elfa confirma, ele pede para poder analisar, e ao tocar tem seu diagnóstico, que a maldição já atacou tanto ela que ela nem deve mais sentir dor, e todos os seus órgãos já devem estar danificados. Porém o Kurt fica aliviado por essa elfa 2 ainda sentir fome, e ele se dispõe a preparar um jantar. Só que no caminho, após lembrar ter tocado a elfa Loli, ele se desequilibra e cai no chão. Cortamos pra Ulisha, que tá falando com a amiga de novo, a Mímico. Ela conta do seu novo loot de itens raros. Mímico diz valer 50.000 ouros, um valor que é absurdo. E a Ulisha pergunta o que poderia acontecer com o Kurt se as pessoas soubessem dele. Mímico fala que ele poderia ser sequestrado e usado para fazer trabalhos forçados. E Ulisha fala que quer contratar ele como guarda, afinal ele não sabe os seus reais poderes e ela quer proteger ele. O problema é que o Kurt tem que aceitar isso. E enquanto isso ele tá cozinhando todo despretensioso. Nessa hora a Ofélia, a chefe do ateliê, chega e vê a comida. Kurt conta da elfa 2 que ele viu e Ofélia diz para ele não contar dela para ninguém. Também diz que o serviço dele já tá pronto, paga 3 moedas de prata e diz pra ele voltar no dia seguinte. Ofélia fica irritada porque vê uma garota amaldiçoada, mas leva a comida mesmo achando que ela poderia estar envenenada. A elfa 2 come e logo após cai no chão de dor. Ofélia fica assustada porque a comida estava realmente envenenada, só que na verdade a dor era de libertação, porque a elfa 2 levanta curada. Ofélia não entende como isso aconteceu e vai até Mímico. Coincidentemente, Ulisha ainda tá ali, e como ela era da família real, não tem problema ouvir o segredo que tá por vir. E ali é revelado que a elfa 2, na verdade, é uma das princesas do reino. E mais que isso, ela é o fruto da paz entre 2 reinos. E tentaram passar ela para melhor, para acabar com essa paz. A princesa foi até Mímico para poder descobrir quem lançou essa maldição. Mímico diz que vai fazer isso, mas pergunta como que a poderosa maldição foi quebrada. E choca todos ali ao responder que foi o Kurt que fez a comida da libertação. Ulisha, agora vulgo apenas Yuli, fica chocada com o que Kurt estava fazendo enquanto ela tá fora. E as 4 garotas começam a discutir quem poderia ser o culpado pela sabotagem. Um cavaleiro, um bispo ou uma candidata à rainha. O problema é que é difícil saber, mas eles têm uma ideia para descobrir. Planejam uma emboscada, afinal a princesa fez 15 anos e agora já é uma adulta. O anime diz isso, não eu.
e por conta disso ela precisa ir treinar no palácio. E o plano da emboscada consiste em montar um ateliê para a princesa poder treinar também. Isso atrairia o culpado porque ele tentaria atacar a princesa de novo. Só que para isso o ateliê tem que ter uma coisa para comercializar, e o cristal que o Kurt produz, aquele cristal de alta qualidade, vai ser esse produto. Enquanto isso, o Kurt está voltando para o seu trabalho, mas o ateliê está fechado porque a Macy está lá com a Mímico na reunião das meninas. E sem trabalho, o Kurt volta para a guilda, e lá enquanto almoça, ouve um grupo falando que está sem um membro e por isso não vão conseguir cumprir a missão, só que eles também não têm dinheiro para cancelar a missão. Nessa hora, o Kurt se oferece para o serviço, que é para ser apenas o carregador do time. Ele mostra sua força, afinal é preciso conseguir carregar bastante peso nessa missão, e quando mostra o seu poder absurdo, o grupo aceita ele, mesmo ele deixando claro que não tem poder de combate nenhum. O grupo se apresenta e é composto por um guerreiro pesado, um samurai e uma patrulheira. No caminho da dungeon, Kurt mostra como ele é ruim em combate, no momento em que ele fica preso numa slime e não consegue finalizar o monstro, só que o grupo salva ele e diz que tá tudo bem, e isso deixa o Kurt emocionado, afinal ele sentiu que não é um peso para esse grupo. Então eles entram na masmorra e logo sabem que tem goblins no local. O grupo conseguiria lidar com 1 ou 2 goblins, mas se vier uma horda seria um grande problema. Nessa hora eles se cruzam com um goblin e o Kurt se agarra numa parede. O goblin é derrotado facilmente, só que antes de ser derrubado ele chamou reforço. Enquanto esses reforços estão vindo, o Kurt revela que achou uma passagem secreta. A patrulheira entra junto com Kurt nela, enquanto os 2 guerreiros ficam como sacrifício lutando com os goblins. O problema é que dentro da passagem secreta tem um grupo de golems dragões de ferro, que são monstros extremamente poderosos, o que faz a patrulheira congelar de medo. Cortamos para Yuli e a princesa, que agora foi denominada Lizzie, que ao entrarem na casa, a ninja do primeiro grupo do Kurt fala onde ele tá, e isso faz a Yuli sair correndo atrás dele, e a Lisa foi junto. Eles adentram a caverna e Lisa consegue seguir os passos e o cheiro do Kurt. Yuli ouve a luta contra os goblins e vai ajudar. E para isso, recebe um buff de poder da Lisa. Na passagem secreta, a patrulheira tá em prantos porque acha que vai morrer pros golems dragões. Só que Kurt parte pra briga, o que é muito estranho, porque ele não tem poder de combate. E com apenas um hit, ele arranca a cauda do bicho, e com outro hit, a cabeça do dragão cai. O que faz a patrulheira não entender nada do que está acontecendo ali, e o Kurt fala que ele está acostumado a minerar esses dragões. Após isso, Yuli e Lisa acham a passagem secreta. A patrulheira conta o que aconteceu e deixa Yuli mais impressionada ainda. Kurt pede que Yuli salve os outros 2 amigos dele, só que ela já fez isso pro alívio do Kurt. Saindo da dungeon, o grupo agradece Yuli, e nessa hora a Yuli convida o Kurt para ser o segurança do novo ateliê da Lisa, e a Yuli, buscando mais mão de obra, também chama esses outros aventureiros para trabalharem no ateliê. O Kurt vai direto para lá para fazer novos testes de aptidão com a Mímico. Afinal, ele foi na guilda justamente para fazer isso. Mímico aplica os testes enquanto o Kurt está festejando agora com os amigos. A gente vê os resultados. E bem, ele é ranking C, ranking B em algumas coisas. Só que é mais que isso, porque como esse teste só consegue ler até o ranking SS, isso significa que o Kurt tem habilidades SSS, Triple S, e isso também é uma informação que tem que ser mantida em segredo. Só que aquela garota, a atendente da guilda, ouviu tudo. E mesmo fingindo que não ouviu, a Yuli e a Mímico já pegaram ela. E bem, para você saber como vai se desenrolar esse anime, o grupo se desloca até o seu novo terreno, que é apenas um espaço vazio. A Yuli diz que Kurt fica responsável por criar um novo ateliê, e ele diz que fazer isso em um dia é impossível. O resto do grupo tá em desespero porque eles não têm nada. E o Kurt diz que vai levar 3 dias pro ateliê novo ficar pronto. E ele dá uma lista de compras com coisas para ele poder construir. Mas o grupo tá duvidando um pouco do que vai sair disso. A Yuli então pega o resto do grupo e leva eles para uma pousada, enquanto o Kurt está trabalhando. Lá, a nova membro do grupo, uma nova garota, conta o que o Kurt fez nas masmorras e deixa os 2 guerreiros perplexos.
Nessa hora, Yuli revela que é membro da família real e que a lourinha ao lado dela é a terceira princesa do reino. Os 3 novos membros ficam perplexos de novo, só que a garota nova pergunta quem é o Kurt e se ele também é da realeza. Só que ninguém ali tem a resposta. Além da Yuli achar que ele tem algumas habilidades de ranking Triple S, que o ateliê mestre desse novo ateliê, o chefe do lugar vai ser o próprio Kurt, mesmo ele nem sabendo disso. Afinal, ele nem sabe o tamanho do seu real poder. A garota acha que estão explorando o pobre Kurt, mas a princesa conta que foi salva pelo mingau do Kurt e a Yuli continua explicando e fala que isso é para descobrir quem amaldiçoou a princesa e tentou passar ela dessa para melhor. A princesa complementa falando que o Kurt curou ela sem saber que ela era a princesa e por ele ser uma pessoa pura e boa, as duas ali querem proteger ele. Sabendo disso, os 2 guerreiros ali se rendem. E quando sai para esfriar a cabeça, acaba voltando para a área da construção do Kurt, que já fez a fundação do novo prédio inteira, isso em pouquíssimo tempo. E o Kurt fala que conseguiu porque tem categoria B em mineração, só que na verdade deve ser Triple E. China acha incrível a habilidade dele, só que na tribo do Kurt é comum levantar várias casas em apenas um dia, e por isso ele tá achando que tá até devagar. China questiona se ele não se sente explorado, mas o Kurt conta que ninguém tá forçando ele a nada. No antigo grupo, ele era tratado como um inútil, mas agora ele tem amigos que reconhecem a força dele e tratam ele bem. E com isso, a China entende tudo o que a Yuli falou. Cortamos pro samurai conversando com a ninja sobre uma pessoa que entra em grupos, destrói eles e ela deixa umas informações sobre esse cara num papel e dá ele pro samurai. Com essas informações ele consegue pegar esse informante que já estava de olho no ateliê da terceira princesa. O informante tenta correr, mas o samurai embosca ele, mas não passa ele dessa para melhor. O que decepciona a ninja que tá ali na spray e achou que o samurai ia fazer um serviço completo. E antes que ela acabasse o serviço, membros da inteligência da Mímico retiram esse informante do local. E depois de receber uma mensagem, a ninja se retira para a cidade natal do Kurt. E do nada vem esse take de, sei lá, é uma freira ou talvez a princesa do reino. Mas pra frente a gente vai descobrir. Vamos lá, vamos ter certeza depois. E passados 3 dias, o Kurt criou uma fucker mansão luxuosa, que a princesa intitula o seu ninho de amor com Kurt. Mas Yuli fala que na verdade é o ateliê dele. Kurt então mostra o interior da casa, que tem até geração própria de água. Depois ele mostra todos os cômodos, só que tá faltando aonde o Kurt vai dormir. Ele fala que fez um armário dele ali perto da cozinha, mas Yuli fala para ele ficar no quarto do ateliê master. Afinal, eles vão demorar para arrumar alguém. E depois de 2 horas eles conseguem convencer o Kurt a ficar com aquele quarto. Por fim, Yuli pede pro Kurt por proteções contra a maldição. Só que ele diz que é um pouco difícil de fazer isso, então a Yuli coloca talismãs de proteção na nova casa. Nessa hora, a princesa pergunta se a Yuli tá com ciúmes dela dando em cima do Kurt. E como ela nega, a princesa aumenta as suas investidas. Só que o Kurt não se liga e vai preparar o café da manhã pro grupo, que aprecia a sua culinária. Só que enquanto o povo tá comendo, o Kurt tá fazendo a limpeza dos talismãs que a Yuli colocou na casa. Ele apaga todos os selos de proteção e quando a Yuli questiona ele, ela dá uma desculpa qualquer sobre quem rabiscou a parede, porque não consegue contar que tem assassinos atrás da Liz, vulgo a princesa. Nisso a gente corta pro cara do clero, que é nada mais nada menos que um dos suspeitos por ter amaldiçoado a princesa. E o que aconteceu? O bendito tá lá trocando ideia com uma sacerdotisa e manda logo uma excomunhão na cara dela. Quer dizer, ele ameaça excomungar ela, a menos que ela obedeça e beba uma taça de vinho muito suspeito. Claro que esse vinho tava amaldiçoado. Resultado, agora essa sacerdotisa tá encarregada de matar a terceira princesa
e acabar com o reino inteiro. Detalhe, essa sacerdotisa era uma membro do primeiro grupo que apareceu do Kurt. Com essa informação, a gente volta para os protagonistas. Nossos heróis estão de boa e se deliciando com aquele café da manhã caprichado feito pelo Kurt. E é nessa hora que ele solta a bomba. A mansão ateliê dele tem proteção anti-maldição. E não é só isso, ele ainda colocou um feitiço que faz quem tentar amaldiçoar a casa brilhar igual um outdoor de Natal, como contra-ataque automático. Sabendo disso, a Yuli já se liga e se retira rapidão, ao mesmo tempo que o Bel convida a Lizzie para dar uma voltinha pela cidade, para fazer umas compras. Mas, surpresa, pela primeira vez a Lizzie nega, dizendo que não tá se sentindo muito bem para sair. Cortamos para outra cena. Alguns soldados estão defendendo um forte, patrulhando a cidade normalmente. E enquanto isso, a Yuli e as magas estão lá investigando os suspeitos que tentaram amaldiçoar a mansão e que agora estão brilhando que nem um vagalume na discoteca. E aí, a gente volta para os soldados. Eles percebem uma movimentação estranha. E do nada, surge um exército de esqueletos marchando para a cidade deles. Só que, para sorte dos soldados, essa horda tá vindo justamente pelo lado do muro que o Kurt tinha reforçado. E aí, um a um, os esqueletos começam a ser absorvidos pela barreira mágica. E quem tá por trás de toda essa treta, sim, é a sacerdotisa amaldiçoada que tá sendo manipulada por um Lorde Demônio que tá afiliado àquele maluco do clero. Tudo isso é um plano para atacar a cidade e a princesa. E esse Lorde, ele fechou um acordo sinistro com aquele bicho e tá usando a sacerdotisa para fazer essas invocações em massa. E agora vai começar a segunda onda desse ataque. Voltando para casa, o Kurt explica para Yuli que na real a muralha purifica todos os esqueletos que encostam nela. E é uma parada comum que fazem lá na vila dele. Com isso, a Yuli respira aliviada, mas já se anima dizendo que vai lutar do outro lado da muralha agora. O Kurt até tenta ir junto, todo preocupado, mas a Yuli responde falando que alguém precisa proteger a Lizzie. E é obviamente o Kurt que vai assumir essa responsabilidade. Enquanto isso, a cidade começa a se preparar para a batalha. Yuli e as magas chegam para reforçar a galera. E ela passa o plano para os chefes ali da parada. A estratégia é simples. Eles seguram os monstros enquanto a Yuli corta a fonte de invocação. Tudo isso usando as pedras mágicas que o Kurt fabricou. O plano ele é aceito, mas com uma condição. O general Louro vai ter que ir junto com ela. Com tudo pronto, a galera troca umas zoeiras e parte para a batalha. E o Kurt, ele tá ali tranquilamente, limpando e produzindo alguma coisa, enquanto também está refletindo nos acontecimentos tensos do momento. E esse item que ele estava produzindo, quando ele finaliza, se mostra ser uma lâmina, que ele acha ser de ranking C, ou talvez D, mas nem ele sabe o nível de poder absurdo que ele tem. E essa lâmina deve ser ranking Triple S. Nessa hora, a Lizzie aparece toda curiosa, pedindo para ver o item que ele fez. E depois de elogiar bastante o trabalho do Kurt, e o Kurt todo fofo decide dar essa lâmina de presente pra Lizzie. E ele aproveita esse momento para perguntar algo importante. O Kurt fez uma sinapse e se ligou que tem alguém tentando matar a Lizzie. Pergunta isso diretamente pra ela. E ela obviamente confirma. E provavelmente ele fez essa faca já querendo entregar o item pra ela poder se proteger. Durante tudo isso, a Lizzie tá na linha de frente da batalha. E o Kurt, que ficou para trás, começa a se lamentar. Ele sente que não consegue proteger direito alguém que é precioso para ele. E essa fala bate forte no coração da Lizzie, que depois disso é convidada pelo Kurt para sair dali. E como todas as 8 rotas estão bloqueadas pelos monstros, ele propõe abrir uma nova rota, limpando uma ruína inteira, criando assim um nono caminho para eles escaparem. E a Yuli e o General Louro estão completamente cercados de monstros agora. Voltamos com a princesa preparando sua fuga silenciosa, agora empunhando uma adaga misteriosa, que foi o presente do Kurt. Com um detalhe importante, essa adaga carrega uma magia secreta, que a princesa ainda nem faz ideia do que seja, só que ela brilha bonito quando ela segura. Enquanto isso, no front da dungeon, Yuli tá encurralada, cercada por monstros por todos os lados. Mal tem tempo de reagir, e quando vai ativar seu cristal mágico, seu parceiro
companheiro de batalha é gravemente ferido, e nesse segundo de distração, múltiplos ataques acertam em cheio nossa heroína. Parece o fim, até que do nada surgem os novos membros do ateliê descendo como heróis em última hora. Eles abrem o espaço necessário para Yuli conseguir usar o seu cristal mágico e explodir os monstros restantes numa onda brilhante de magia. Com o general parcialmente curado por uma poção, o grupo parte rumo ao fundo da dungeon, onde os piores horrores os aguardam. E lá é onde está a sacerdotisa possuída e o rei demônio em pessoa. A jornada está fluindo até que bem. Os obstáculos são superados com a força dos cristais do Kurt. Mas aí o rei demônio dá as caras, surgindo como boss final dessa dungeon. Yuli ataca com um cristal mágico, só que o rei demônio não sente nada. O general ataca com tudo e também não consegue dar dano. Nem mesmo arrancando a cabeça do desgramado tem algum resultado. O vilão ri, ele quer ver o desespero daquele grupo florescer. E enquanto isso, a sacerdotisa dentro do círculo mágico está à beira de sumir de vez, perdendo sua consciência. E aí, o chão explode, literalmente. E o Kurt surge do subsolo dessa dungeon, caindo direto na sala da sacerdotisa. Ela, ainda meio consciente, acha que ele entendeu tudo que está acontecendo ali, né? Que ela é a traidora e que ela que tá tentando assassinar a princesa, e por causa dela que estão sendo invocados os monstros. Só que o Kurt, ele só cavou ali, apareceu ali, ele não entendeu nada. Só que a princesa que veio com o Kurt, ela é esperta e junta todas as peças, e entende o que tá acontecendo, juntamente com o fato da sacerdotisa ter falado que foi o cara do clero que mandou, que orquestrou toda a questão do assassinato. E aí, essa princesa, ela pede pro Kurt limpar o círculo mágico que a sacerdotisa tá, porque ela misturou as duas histórias, né, que o Kurt acha e o fato da sacerdotisa. E sem pensar duas vezes, o protagonista destrói o círculo mágico. Ele literalmente passa um pano e liberta a sacerdotisa, porque o Kurt quebra o feitiço do círculo mágico, e quebrando isso, o rei demônio ele deixa de ser imune a todos os golpes, e agora ele tá vulnerável. Enquanto Kurt libertava a sacerdotisa, a princesa foi até a Yuli para um combate direto com o rei demônio. E assim que ela chega, ela logo toma uma espadada no peito. Yuli cai em desgraça, vendo a sua princesa ter sido golpeada fatalmente. Só que Surprise era um clone, era uma ilusão. Isso porque a magia da adaga do Kurt faz a princesa criar uma distração perfeita, uma ilusão. E o rei demônio, sem saber mais o que é real ou falso, ele abaixa a sua guarda e nesse momento é acertado em cheio por um cristal mágico do próprio Kurt. E dessa vez é fim de jogo para ele. Com o rei demônio obliterado, todos os monstros somem e a Yuli corre até a princesa e pergunta: o que você tá fazendo aqui, ô Cacilda? Mas no fim, tudo deu certo. A sacerdotisa é salva e o Kurt oferece um bolinho para ela comer. Nessa hora, ela também é liberta da maldição e entende que o Kurt ele era o protetor silencioso do grupo antigo dele. E caindo em prantos, se desculpa por tudo que aconteceu. Só dois seres mágicos surgem, levando a sacerdotisa de volta para o lugar de onde o Kurt veio. E ele, claro, não volta sozinho. Vem pendurado em duas garotas maravilhosas que salvaram o dia junto com ele. E o grupo retorna ao ateliê e é recepcionado com um super banquete épico com direito a fogos de artifício, como uma festa que é a vitória que foi feita. Porque aquilo, a vida não é um pudim. Enquanto todos celebravam, uma nova ameaça aparece pra gente. Aqui começamos com um flashback da infância do protagonista. Ele conhecia uma garota com chifres e o Kurt logo puxou conversa com ela. Eles depois ficaram andando pela vila, que eles estavam ali, né, em cima de um golem, só que a garota desce e come umas frutas, e por conta delas ela passa mal. Kurt prepara um remédio caseiro de ervas e salva essa garota dando o remédio diretamente para ela. Nesse momento, ele acorda na carruagem com seu time indo para uma aldeia. E a gente tem 100% de certeza que essa garota do take passado vai aparecer em algum momento dos próximos capítulos. O povo da vila pede ajuda pro grupo para recuperarem a água da vila. Só que quando a Yuli vai verificar, tem uma lagoa na vila. Isso porque o Kurt já resolveu o problema rapidamente.
e como recompensa, eles recebem uma cesta de ovos e voltam a seguir seu caminho. Enquanto isso, a Lisa tá na cidade com aquele cara do take final do episódio passado, falando que agora ela tá com seu próprio ateliê e eles têm uma conversa ali política, cheia de armadilhas um pro outro, contando suas vitórias e querendo regalias um do outro. E a ideia que sai dessa conversa é tornar o ateliê master, ou seja, o dono do ateliê deles, o vice-rei do reino. E bem, a Lisa cai na armadilha do velho. E agora o ateliê master, que não se tem formalmente quem é deles, mas que na verdade é o Kurt, está para ser nomeado o vice-rei do reino. Enquanto isso acontece, o Kurt está cuidando dos seus filhos. Lisa, conversando com a Yuli, fica em desespero, porque ela que devia ser a mãe. Por que ele tem filhos se ela não é a mãe? E nessa conversa chega a notícia de que os ovos que eles receberam são de aves aquáticas e estão para eclodir. Ao mesmo tempo, a maga e a Milf estão estudando o que aconteceu com a sacerdotisa e todo o caso envolvendo o clero ali, né, do golpe de estado. Até que eles recebem a notícia que o ovo do Kurt eclodiu. E bem, realmente nasceu uma filha dele. E parece uma garota de 3 anos de idade, que chama ele de papai e tudo. E ele acha que ela é algum tipo de monstro e pede pro Kurt entregar ela. Mas o Kurt insiste em poder criar ela e vai criar ela direito. E essa criança nos braços da Yuli toca o seu rosto e chama ela de mãe. Claro que isso amolece o coração da cavaleira que cede para poder criar essa nova criatura. Só que eles aparecem com ciúmes e pega essa entidade mágica que também chama a Lizzie de mãe. Todo o grupo acaba aceitando esse novo ser, mesmo sem ter uma explicação, e aceitam cuidar dela. E começa a discussão de qual vai ser o nome dessa criança. E por conseguir acalmar todos ali no ambiente com sua presença, o Kurt puxa o nome de uma cidade chamada Laplace e sugere o nome Akuri. Todos ali aceitam bem. O problema é que à noite a Yuli entrega amostras do DNA da Akuri para a Mímico poder estudar que tipo de ser é a sua filha. Quando amanhece, o Kurt já construiu um super espaço para poder a criança brincar ali dentro do ateliê. Só que o grupo tem trabalho para fazer e saem para outra missão. A Akuri era para ter ficado na casa, junto com a menina que estava com o Kurt lá na masmorra. Só que ela aparece dentro da carruagem, porque ela falou que veio voando encontrar seus pais. Enquanto estavam ali recepcionando sua filha, Yuri recebe a resposta do que é a Akuri. E antes da gente saber qual foi essa resposta, um velho surge e diz que o Kurt e a sua serva, no caso a Yuli, tem que matar o rei demônio. O Kurt e a Akuri recebem a missão com a Phil, e a Yuli fica ali sem entender bulhufa do que tá acontecendo. Kurt e Akuri estão animados com a missão de matar o rei demônio, enquanto a Yuli tá travada. E aí aparece uma moradora da cidade. Ela solta que não esperava que um casal recém-casado viesse para ajudar na missão. E o resultado disso, a Yuli trava. Tela azul total, zero reação. Essa moradora fala que a missão da vila ela é bem simples. É preciso alimentar os porcos que não estão comendo a ração deles e é necessário bolar uma nova ração. Kurt, como bom faz tudo, já mete a mão na massa e resolve isso rapidamente, enquanto a Yuri ainda tá travada. Só que nesse silêncio, ela começa a se tocar de algo importante, que talvez ela esteja gostando do Kurt. A ficha dela tá caindo. E aí, como se não bastasse já tá uma situação estranha, um dragão simplesmente pousa na vila. Yuli entra em modo de combate, pronta para sair no tapa, mas o Kurt fala pra ela ter calma e que é normal um dragão aparecer para poder comer os grãos enquanto eles estão sendo preparados também. Quando a Yuli finalmente se acalma, como a vida não é um pudim, ela sente cheiro de sangue e obviamente vai investigar. Nisso ela encontra um corpo e ao se aproximar, cai numa armadilha e uma treta começa. Uma entidade tá ali atrás da criança, vulgo da Akuri. Yuli tá pro combate. E nesse momento o dragão cata o Kurt e a Akuri e sai voando. Com isso a Yuli se distrai e toma um golpe direto e é derrubada no chão. Por pouco não recebe um golpe final, mas consegue escapar a tempo.
e começa a tentar entender quem é esse inimigo e o que ele quer. Yuli tenta argumentar, mas o inimigo só responde desarmando a guerreira. Yuli parece totalmente em desvantagem. Enquanto isso, a entidade está se aproximando, pronto para dar o golpe final. Mas a Yuli tá com um cristal mágico e explode tudo, um dano absurdo. Só que o inimigo não toma tanto dano assim e revela que é um demônio. Yuli fica abismada, faz muitos anos que um demônio não se revela para os humanos e esse demônio fala que tá aqui porque eles mataram um rei demônio. Yuli acha que acabou, que tudo tá perdido, mas quem volta no céu montando um dragão? O próprio Kurt. Só que ele não tá bem montando o dragão, né? Porque o dragão taca ele e vai embora. E para deixar tudo mais aleatório ainda, os porcos simplesmente vêm correndo em manada para ajudar na batalha. Só que o demônio bota fim na tentativa de fuga com um ataque de fogo avassalador. Yuli, mesmo ferida, pega a faca de Kurt e vai com tudo para tentar tancar o golpe. E no momento em que ela estava prestes a ser engolida pelas chamas, Akuri pula na frente de sua mãe. E do nada, o demônio interrompe o ataque mágico. Yuli tenta entender o que está acontecendo, mas antes que possa questionar qualquer coisa, o demônio toma um dano brutal e desmaia. Ao mesmo tempo que a Yuli também cai. Mais tarde o Kurt e a Yuli tentam entender como que a Akuri apareceu ali. E a resposta é que talvez ela tenha usado magia de teletransporte. E fica por isso mesmo. Eles recolhem os porcos de volta para a vila, Kurt pega o dragão e sai voando procurando por alguma coisa. Enquanto isso, a Yuli e a Akuri estão ali em terra firme. E a Yuli tá refletindo por que o demônio parou o ataque. E como uma criança tão nova pode usar a magia de teletransporte. Tem muita coisa estranha acontecendo, mas por agora a Yuli só tá grata por estar viva. Kurt volta montado no dragão, trazendo a carcaça do demônio. Sim, ele resgatou o bicho. Ele viu o demônio todo ferrado e resolveu preparar um remédio. Ele curou o bicho, mas adicionou analgésicos hardcores que vão deixar ele apagado por 3 dias. Kurt ainda comenta com o demônio, mesmo sem saber se ele tá sendo entendido: você não devia atacar um dragão que já tem dono, cara. E nessa, ele se pega lembrando de uma situação que não tem nada a ver com outra garota de chifres, aquela do take passado, a famosa Hildegardinha. E o demônio reage a esse nome, parecendo que conhece ela, ele meio surpresa. Só que quando o demônio ia esbanjar a reação, desmaia pelo efeito do analgésico. E aí deve ser por esse motivo que o Kurt carregou o demônio pra lá, né? Pra procurar respostas. E nisso, ele se junta de novo a Yuli e a Akuri e volta pra sua casa. Lá, a Akuri se desculpa por ter fugido e causado problemas para as pessoas que ficaram na casa procurando por ela. E para fechar com chave de ouro, aparece um personagem novo que parece o Kurt adulto. E esse cara vai ser o novo Atelier Master da residência. E bem, Kurt é apresentado ao novo Atelier Master, mas a recepção já começa esquisita. O cara aparece, dá uma de doido e parte pra cima da Yuli, como se estivesse tentando testar ela. Só que a Yuli não é qualquer uma, e revida, e na hora, bem, atravessa o cara. Literalmente atravessa ele, como se ele fosse fumaça. Porque, na verdade, ele é uma ilusão, um boneco criado só pra enganar o Kurt e poder esconder a verdadeira identidade do Atelier Master, que é o Kurt. Porque alguém, por algum motivo, pode querer atacar ele ou usar ele, e é preciso manter ele nas sombras escondido. Enquanto isso, o grupo parte para visitar a Mímico, a cientista maluca do rolê, para ver se ela conseguiu descobrir alguma coisa sobre a Akuri. E a resposta é decepcionante, mas ao mesmo tempo intrigante. No DNA dela, a Akuri tem proximidade com os seres humanos, só que existe uma coisa que separa ela de tudo. Ela possui uma magia antiga, uma magia esquecida, que ninguém tem mais domínio, magia espacial. E isso muda tudo. Apesar dela parecer humana, claramente não é. E mesmo sem saber o que exatamente é a Akuri, o grupo todo decide que ela vai continuar com eles no ateliê, fazendo parte da família. Nada de tratar a garoto como cobaia, do jeito que a Mímico queria fazer. Com isso resolvido, a Mímico parte para a segunda análise do dia, o ser bizarro que o grupo capturou.
Soul, uma criatura que parece uma fusão de um dragão e um demônio, mas ela se recusa a dar respostas para qualquer um, a não ser pelo Kurt, que foi quem derrotou ela. E bem, ele é chamado. A primeira pergunta que ele faz é sobre o nome que o Kurt havia mencionado ali na conversa, Hildegard. O clima fica tenso. A criatura questiona se a tal Hildegard usava um colar com um ser alado nele. O Kurt se lembra e confirma isso. E o Uli vai direto nos seios e puxa o colar que a criatura estava usando. E tá ali, é o mesmo colar que a Hildegard estava usando nas lembranças do Kurt. Então o Kurt, ele se propõe a ajudar essa entidade de nome Soul Flare a resgatar a Hildegard, que está viva e presa na mansão de um nobre. Com essa revelação, Mímico já aparece com a planta da mansão em mãos. O grupo organizou um plano de invasão. O primeiro dia é a Lizzie, que por acaso tá vendo todo esse evento como uma chance de ouro, um encontro disfarçado de missão. Durante o festival, Kurt, Akuri e Lizzie vivem momentos leves e quase familiares, experimentando comidas, passeando juntos e rindo durante todo o festival. A Lizzie se anima e decide que vai se declarar pro Kurt. Tudo se encaixa para isso, só que quando ela finalmente ia revelar o que sente, o Kurt tá ali, parado, olhando fixamente para a mansão onde a Hildegard está presa. Ele tá com um olhar pesado, uma aura triste e dolorosa. A Lizzie percebe esse fato e, em vez de se declarar, escolhe usar palavras de mais conforto, dizendo que adora ele e que todo mundo no ateliê sente essa mesma coisa por ele. E gera todo um apoio emocional pro Kurt, dizendo que também tá ali para poder cumprir a missão e resgatar a Hildegard. Não foi uma confissão direta, mas sim uma demonstração de carinho silenciosa e madura. Ela se segurou dessa vez, respeitando o momento do Kurt, mas sem deixar de estar ali presente. E nesse episódio começamos com um flashback importante. O Kurt encontra um metal raro e, com seu talento nato, apresenta o material a um ferreiro renomado. A qualidade da espada que ele forja com o metal é tão absurda que até o ferreiro, que estava aposentado, decide voltar a treinar, inspirado pelas habilidades do Kurt. E essa espada, ela foi feita especialmente para Yuli. De volta ao presente, vemos a Yuli se encontrando com Kurt num clima tranquilo. Eles estão indo num encontro e a paz acaba muito rápido quando os dois veem uma barraca de comida sendo alvo de bullying violento. Kurt tenta intervir, mas acaba levando um cascudo de graça. A situação só muda quando Yuli revela que ele é servo de um ateliê. Por conta disso, ele é um nobre, o que faz os marginais recuarem na hora. Com o chefe da família ali da barraca machucado, Kurt corre para levar ele pro hospital. E o Kurt pede para Yuli, para eles ajudarem a barraca. Afinal, vai ter uma competição de comida e eles estavam sendo atacados para não participarem dessa competição, porque a barraca dessa família é uma das principais concorrentes contra o favorito do torneio. E ele junta as peças e entende o que está rolando, é uma sabotagem descarada. Mesmo com o encontro deles indo por água abaixo, Kurt resolve ajudar essa barraca. E Yuli, mesmo relutante, também entra na missão para ajudar essa família. E aí entra a Luna, a filha do casal da barraca. Luna, a filha do casal, ensina a Yuli a fazer a comida para tentarem ganhar o concurso. Os jurados aparecem e logo são recepcionados com uma comilança na barraca de um loiro muito suspeito. O cara tem cara de corrupto, energia de trambiqueiro. Ele começa a surtar porque as pessoas estão indo comer bolinhos diferentes, que não são os dele. E esses bolinhos vêm exatamente da barraca onde o Kurt e a Yuli estão ajudando. E para melhorar ainda mais o clima, o local tem até um tipo de sauna improvisada, criada para dar um charme extra. Os jurados chegam e o loiro tenta levantar suspeitas, dizendo que os bolinhos são estranhos. Mas antes que ele consiga envenenar a cabeça dos jurados, Luna aparece e serve os bolinhos para os jurados e até mesmo para o louro. O bolinho ele tem um interior escuro e ele é feito de feijão vermelho adocicado. É inspirado num doce anco oriental e o sabor surpreende todos os jurados, inclusive o louro, que tá ali também de busca. E nesse momento que ele finalmente entende o sucesso da barraca, Yuri ainda faz questão de explicar que um dos ingredientes foi criado numa fonte termal, que eles criaram também. O louro incrédulo manda pergunta de
onde eles tiraram essa fonte termal. E a resposta é simples, o Kurt construiu ela em menos de um dia, porque ele é um monstro. O Zoro tenta contestar, dizendo que eles não poderiam construir essa fonte termal sem permissão e por isso deveriam ser desqualificados. Mas a resposta já está pronta, porque a princesa garantiu uma autorização oficialmente para conseguirem construir essa fonte termal. E sem saída, o Zoro apela. Ele tenta subornar os jurados, mas o bolinho é tão bom, tão perfeito, que o jurado rasga a grana sem hesitar. Ele não aceita o suborno. Desesperado, o Zoro vai tirar satisfação com seus capangas por não terem impedido o sucesso da barraca. Mas é uma armadilha da Lizzie. E assim ela consegue a prova de que o Zoro foi o mandante do ataque à barraca. O corrupto surta e tenta atacar a própria Lizzie, mas aí ele comete um erro fatal, porque nesse momento é revelado que a Lizzie é a princesa do reino. E agora o Zoro vai ser condenado traição. E lembra daquele barão que arrumou a liberação para a fonte termal? Ele teve contato com o ateliê mestre da Lizzie, e isso indica que tem um plano maior rolando nos bastidores. E nesse final, enquanto a equipe volta ao plano principal de resgate, Yuri não consegue conter a admiração pela Lizzie, principalmente por conta da sua habilidade de clone. Ela vê que a Lizzie tem uma habilidade muito apelona, e o episódio se encerra dando início oficialmente à missão de resgate. E bem, começou bem diferente do que eu imaginei. Afinal, os soldados do castelo ficaram sabendo dos bolinhos e pediram pro chefe levar uma fornada pro castelo e também pro chefe junto. Como a filha tinha que cuidar da loja, o Kurt prepara os bolinhos com uma modificação dele. Essa atualização faz o cansaço de quem consome sumir, e o bagulho virou uma poção de cura. O legal é que os bolinhos são justamente para a mansão aonde a amiga do Kurt está aprisionada. Os soldados levam os bolinhos para o chefão, mas pedem para o Kurt ficar ali caso o chefão queira falar com o chefe de cozinha. E esse chefão ele tá em reunião com o ateliê Master falso e a princesa. E o chefão tá querendo tornar o ateliê Master o vice-rei. Enquanto isso, o Kurt está distraído olhando uma porta, imaginando se sua amiga está presa ali embaixo. A Kuri percebe a aflição do seu pai. A reunião diplomática tá tomando forma. O barão quer alguma coisa e a Lizzie já tá ligada e tenta arrancar alguma informação dele. A Yuli, ela tá ciente que o Kurt tá na área e espera que ele não faça nada desnecessário. Uma pena que a Akuri se teleportou com o Kurt para dentro da porta que ele estava olhando. Kurt fica impressionado por poder se teletransportar com ela, mas com medo pede para voltar. Só que a Akuri não consegue desfazer e também fez isso para o seu pai poder resgatar a amiga dele. Nessa hora, ele escuta uma voz de uma mulher adulta e tá atrás de uma outra porta, tem uma tranca a mais. Podendo ser a Ilgardinha, ele abre a porta facilmente. E ali dentro só tem uma idosa. Enquanto isso, Lizzie, numa jogada diplomática, deixa os dois a sós. Nisso, o barão revela que está interessado numa pesquisa. A pesquisa da poção da juventude eterna. Kurt fica intrigado, pensando em quem é essa idosa. Enquanto ela chama o Kurt e sua filha para dentro do quarto, a Kuri dá um bolinho para ela. E a velha revela que a demônio tá numa sala abaixo dela. Kurt puxa um pão duro para poder cavar um buraco para descer. Mas a velha tem uma passagem secreta no quarto, o que é deveras suspeito. Ao mesmo tempo, as negociações continuam sobre o elixir para os humanos viverem mais tempo, assim como os elfos e os demônios. Só que a ilusão da Liz explica que já tentaram fazer isso e deu muito errado. E questiona para que ele precisa disso. Só que o barão não conta. Nessa hora é revelado que ladrões invadiram o palácio e o nobre e a Lizzie saem correndo até aquele quarto onde o Kurt estava. Lizzie percebe que o Kurt tá ali e fica imaginando de quem é esse quarto. O Kurt e a velha chegaram até aonde a Hildegardinha tá e ela lembra do Kurt. A idosa libera ela da prisão que ela tava, o que de novo é muito suspeito, cara. Por que ela não fez isso antes? O Kurt vai ao resgate dela e procura alguma coisa que tenha mudado para elogiar ela. Só que ela tem a mesma aparência de antes. Tudo isso por causa do remédio que o Kurt deu pra ela. Nisso, a Akuri pede pra ela largar o pai, o que deixa o demônio ainda com mais fúria. Afinal, ele ficou se divertindo fazendo filhos
enquanto ela tava toda ferrada. Só que ele explica que não pariu ela, e sim que ela chocou de um ovo. E depois de tentar degustar o pão duro do Kurt, a velha questiona se a poção da juventude que a demônio tomou foi o Kurt quem fez. E a demônio confirma. Kurt diz que não consegue replicar, porque não viu mais nenhuma flor arco-íris. E Hildegard chama a velha de Famiel, e uma sinapse acontece. Famiel é o nome da filha falecida do nobre, e essa informação causa uma confusão mental no Kurt, que interpreta toda a situação de forma errada. O barão chega na sala no meio da interpretação errada do Kurt, e já tá virando uma emboleira de informação, e por conta disso, a Hildegardinha paralisa o Kurt pra ele ficar calado. E nessa hora, a Famiel pede pra demônio seguir o plano e matar o pai dela. O bagulho aqui também tá ficando muito doido. E bem, o pai sai correndo porque não quer morrer ali. Tudo que ele queria era o bem da sua filha. Faria de tudo para que ela sobrevivesse ao envelhecimento precoce. Então ele tenta invocar um demônio para curar a filha, porque alguém mandou ele fazer isso. Mas a invocação falha. Nisso, Hildegardinha aparece e já faz a amizade com Lizzie, porque as duas gostam do Kurt, mas ainda existe a rivalidade, é claro. Hildegardinha avisa que o Kurt está no porão dormindo, porque não era para ele ver o que vai acontecer. E Hildegardinha puxa sua espada para matar o nobre, porque uma hora ele realmente conseguiria invocar um demônio e causaria uma catástrofe com isso. Só que nessa hora Famiel aparece e tá jovem de novo, porque o bolinho do Kurt curou ela. E o Kurt, ele toma um remédio para cortar a paralisia. E quando parecia tudo resolvido, um ser misterioso surge, chamado roteirista. E ele apareceu para reescrever a história. Esse ser que ensinou o nobre a invocar demônios, e a ideia era os demônios destruírem tudo. Mas Hildegardinha falou que mesmo que ela sumisse, não era para os demônios fazerem nada. Esse cara também foi responsável por todos os eventos anteriores da história, além dele mesmo ter colocado a maldição na Famiel. O barão parte bolado por causa disso, mas não consegue acertar o ataque. Nem mesmo Yuli passa pela defesa dele no primeiro momento. Mas como a espada que o Kurt fez essa sagrada, consegue começar a trazer risco para o inimigo, que invoca um círculo mágico e invoca um demônio que havia sido derrotado para uma revanche. E ele rapidamente countera todos os movimentos das garotas facilmente. E a espada que poderia dar dano no demônio, agora a Yuli não consegue mais usar, porque o braço dela tá com um galho no meio. E qualquer demonstração de dor aumentaria ainda mais o poder desse demônio. Nessa hora o Kurt aparece, ele trata o demônio como um qualquer, o que diminui a moral dele e consequentemente o seu poder, mesmo que o Kurt só estivesse agindo naturalmente. Em fúria, o demônio solta uma bola de fogo pro protagonista, mas Akuri sagazmente devolve o ataque pro demônio, o que de novo diminui mais ainda a moral dele e quebra o ataque que estava bloqueando a Yuli, que pega a sua espada sagrada para revidar. Ela mostra sua nova habilidade e absorve a segunda bola de fogo e solta ela contra o demônio com seu novo ataque corte drenante. E sabendo que seria derrotado novamente, o demônio tenta seu último feito e acerta em cheio Hildegardinha para levar ela junto. Só que a lança que ele usou quebra, porque ela acertou o pão duro do Kurt. O demônio fica incrédulo em como Kurt fez um pão mais duro que o mineral mais raro do planeta, e em sua resposta, quando Kurt responde de qual vila ele veio, o demônio some, humilhado por um pedaço de pão. Kurt conta que sua vila era atacada o tempo todo por demônios, e por isso eles aprenderam a defender, e quando pararam para reparar, todos os lords demônios tinham sido counterados. E quando tudo parecia resolvido, um feitiço automático é ativado para consumir almas e invocar outro demônio. Nisso, o cara do castelo chega com bolinhos que o Kurt tinha feito. O feitiço consome esses bolinhos e se desfaz. E nos é revelado que, na verdade, esses bolinhos foram criados justamente para servirem de oferenda a deuses e demônios. E, com o passar do tempo, evoluíram para o formato de bolinhos que tem hoje. E aquela ninja lá do começo do anime revela que, como esses bolinhos, o Kurt, se quisesse, poderia comandar uma frota inteira de demônios. No final, o barão revela a cidade, sua filha tá bem, e Hildegardinha e a outra demônio voltam para suas terras, e a barraca dos bolinhos e da fonte termal dos pés tá ficando cada vez mais famosa. A ninja ela queria evitar que mais pessoas descobrissem do Kurt, e revela que a filha dele tem algo a ver com a vontade do grande sábio, informação que vai ficar perdida para sempre. O Kurt foi contemplado como cavaleiro honorário. Lizzie fez o ateliê deles ficar intocável perante os nobres, e ainda quer fazer o Kurt virar mestre desse pedaço de terras do reino. O Kurt também deu um presente de metal raro para Hildegardinha, e no final de tudo,
a Lizzie usa sua ilusão para deixar o Kurt como um ateliê master honorário e a Lizzie como vice-rei do reino, antes da ilusão dela sumir na capital real. E como uma história comum, esse anime se encerra com algumas perguntas em aberto e sem um final conclusivo. Se você gostou desse anime, deixa o seu like. Se você acompanhou esse recap até o final, comenta Hildegardinha. Pra quem pegar esse vídeo e não entender nada do que tá escrito nos comentários, se inscreve no canal porque a nova temporada de animes vai começar e eu vou trazer muitos mais animes legais pra vocês. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse recap aqui. Você é uma pessoa sensacional. Até a próxima. Valeu!